Eu vou começar falando com vocês hoje, pessoal, de automação industrial, tá? Então eu quero trazer para vocês alguns conceitos interessantes e até tô vendo uma figura aqui que é a figura que para mim é a figura do curso é, e eu descobri com os veteranos de vocês que vocês não têm um curso de controle em tempo contínuo, que eu acho que é um curso muito legal. Talvez é uma das matérias mais difíceis que eu fiz no meu curso, né? E chama-se controle, é metade do nome do curso. Então, assim, é importante. Eu vou passar uma visão bem superficial para vocês e eu tenho a intenção no futuro de lançar uma disciplina dessas. Eu nunca sei o nome na PUC, não sei se é prática de formação. Acho que é prática de formação com esse tema, né? Então, vamos ver se eu conseguir lançar. Eu aviso vocês aí para vocês terem um pouco de contato com o controle, que é muito legal. Deixa eu começar a aula de hoje aqui, então, ó. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre automação industrial, né? Esse curso aqui, essa disciplina, ela se chama mecatrônica e com esse nome a gente vê de tudo um pouco, né? De todos os tipos de automação aí. Quando a gente fala de automação, a gente está falando de um tipo de controle que não é um controle no sentido de controle fino de uma variável específica, fazer um controle que a gente chama de controle PID, né, proporcional integral derivativo, nada. Ele é um controle mais no nível de atuação, né, de disparar, de ler sensores e disparar ações, né? Então vamos lá. O engenheiro de controle de automação deve ser capaz de controlar diversos processos. E aí esse termo controle, ele pode possuir diversas conotações dentro do contexto técnico. E nós, como profissionais, temos que ser capazes de executar esse controle nos diversos significados. Então, olha só, eu tenho um significado de controle aqui que significa fazer com que um equipamento execute uma ação desejada. Então, esse pode ser um tipo de controle. Eu posso ter lá um sisteminha pneumático e eu quero avançar o meu atuador pneumático. Então, eu vou disparar uma ação ali com o meu CLP para que aquele atuador avance, né? Eu vou disparar a ação, eu vou fechar um relé. Fechando o relé, eu vou atuar na minha válvula eletropneumática. Essa válvula eletropneumática vai fazer com que o meu atuador avance. Se eu atuar no sentido contrário, eu vou fazer com que ele recue. Então, isso é um tipo de controle, né? Disparar ações. E essas ações elas podem estar condicionadas a sinais, a eventos ou não. Eu posso fazer um controle baseado no botão, só toda vez que eu aperto o botão ele vai disparar aquela ação. Ou eu posso fazer um processo mais automatizado, de forma que, quando eu chegar em uma etapa do meu processo, onde eu vou ter determinado estado aqui, que as variáveis vão estar dessa forma, então eu vou fazer uma ação, eu vou disparar uma ação automaticamente. Então, se chegou lá uma embalagem vazia na minha estação de, de envase de produto ali, eu vou abrir uma válvula pneumática, eu vou fazer com que o fluido seja despejado até um limite, depois eu vou fechar a válvula pneumática, fechar a embalagem e seguir com a linha, né? Então, isso é o tipo de controle, disparar ações condicionadas ou não a sinais aí que você pode eventualmente ler. Qual que é o outro tipo de controle? O outro tipo de controle seria fazer com que uma ação de um equipamento obedeça a parâmetros específicos de operação. Então, por exemplo, com vocês é muito tranquilo porque vocês já fizeram máquina CNC. Então, quando eu estou lá fazendo máquina CNC, né, estou em máquina CNC, eu estou programando a minha fresa. Então, eu quero que a minha fresa faça um movimento do ponto A até o ponto B. A gente vai fazer uma interpolação linear lá, fazer um G01. E eu quero que essa velocidade, esse G01, seja uma velocidade de 200 milímetros por minuto. Beleza, 200 milímetros por minuto. Eu tenho várias coisas que eu quero que aconteçam aí, né? Eu quero que aconteça uma trajetória. Essa trajetória ela tem que ser em linha reta. Ela tem que ser uma trajetória em velocidade constante. Eu vou ter a orientação da minha ferramenta, dependendo se for uma fresa de 4 eixos, 5 eixos, por exemplo, eu vou ter uma orientação específica com que eu quero que a minha ferramenta execute esse movimento. Então eu tenho
todas essas condições que têm que ser atendidas. Então, existe uma outra parte do controle que significa não só disparar essa ação. Essa outra parte do controle, ela tem a ver com a realização da ação, né? Então, eu vou fazer uma ação em linha reta. Eu posso ter um erro mínimo em torno dessa linha reta. Eu vou fazer uma operação em velocidade constante. Então, eu posso ter um erro mínimo de velocidade com relação a essa velocidade constante. Eu posso ter um perfil de aceleração e desaceleração. Então, eu tenho que ter um erro mínimo com relação a esses perfis e tudo mais. Então, esse é outro tipo de controle. Quer dizer, é controle no sentido de... Imagina que você tá escrevendo o seu nome numa folha de papel, por exemplo. Você tem todo um controle motor que você tem que fazer com a sua mão para que a ponta do lápis ou da caneta ou da lapiseira faça a trajetória que você quer que ele faça, né? Isso é controle, né? Controle no sentido de precisão de movimento, né? De execução de movimento. Não só controle no sentido de disparar ações, também no sentido de executar, né? Isso é controle também. E é um controle que a gente faz, que o profissional da nossa área faz. Existe um terceiro tipo de controle aqui, que não é o que a gente está interessado nesse curso, que é o controle no sentido de verificar se certa ação ou produto estão dentro dos parâmetros especificados, né? Isso aqui seria mais para um controle de produção, controle de qualidade. A gente também está habilitado a fazer esse tipo de controle, mas não é o controle que a gente está pensando em fazer nesse momento, apesar de que ele também é um controle que você consegue automatizar, né? Por isso que a gente está capacitado a fazer. E tem outras formas aqui de controle que você pode executar. As duas principais aqui para mim são essas duas primeiras, tá? Vamos falar sobre controle no contexto de automação. Então, quando a gente fala de controle no contexto de automação, a gente está falando em fazer com que um objeto execute uma determinada ação. Trata-se de algo que fizemos até o presente momento nessa disciplina, ora com sistemas puramente pneumáticos, ora com sistemas eletropneumáticos, ora com sistemas controlados por CLPs. Então eu vou ter lá, no contexto da automação, eu vou ter lá algumas ações, uma sequência de ações que eu quero executar. Eu quero que isso aconteça de uma maneira automática, né? Eu quero que isso aconteça dentro de uma sequência que eu pré-estabeleci lá, por exemplo, com o meu Graph7, né? Então, esse controle no contexto da automação, ele é isso, ele é você pegar variáveis, ler estados e executar estados ali. Então, a gente tem, vocês lembram muito bem que a gente fazia o Graph7, do Graph7 a gente fazia o ladder, e daí do ladder você tinha lá os estados. Então quando eu tenho o estado 1 eu tenho que fazer essa ação, o estado 2 tem que fazer essa outra ação, tem a transição entre as ações, entre os estados ali, que vai depender de várias coisas que eu leio. Então isso tudo é o controle dentro da automação, inserido na automação. É possível fazer o controle por meio de IHMs, que são interfaces, até eu vou corrigir aqui, que não se usa mais o termo homem-máquina, se usa o termo humano-máquina, tá? Opa. Shift F5. Então aqui, interfaces humano-máquina, por meio de sistemas sequenciais ou por meio de sistemas que hibridizam ambas as abordagens, né? Que é o mais comum. Então, o que significa isso? Eu posso fazer esse controle aqui por meio de interfaces, por meio de sistemas sequenciais ou por meio de uma interface que controla um sistema que é sequencial, né? Que eu posso controlar as etapas dele parcialmente, né? Que isso aqui é exatamente o que é mais comum. Então eu tenho uma etapa, eu não quero controlar cada passo da etapa, eu quero controlar essa etapa como um todo, né? Então realize a etapa 2, aí ele vai lá, abre a válvula, corta, faz isso aqui, tal. E a gente quer controlar isso dessa forma. Então, beleza. Isso daqui, esse contexto é o controle dentro de automação, né? É o que a gente quer fazer quando a gente fala de controle dentro de automação. Quando a gente fala dentro de uma aplicação, isso é totalmente diferente, né? Pensa numa aplicação, por exemplo, como... Tem tanta coisa que pode ter controle, mas pensa num braço robótico, por exemplo, numa junta de um braço robótico, né? Então, quando a gente fala em controle no nível de aplicação, a gente está falando em fazer com que determinada ação seja realizada pelo sistema, né?
determinada ação realizada pelo sistema esteja dentro de parâmetros pré-estabelecidos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente fala principalmente em controle de malha fechada e os principais avanços estão na forma de projeto do controlador. O que é isso? Imagina que eu tenho um braço robótico que ele tem que executar para mim uma trajetória, do ponto A ao ponto B, seguindo uma reta, por exemplo. Eu vou começar a executar essa trajetória e então eu vou começar a mover as juntas lá do meu atuador e tudo mais, e eu posso ter um erro, né? Eu não vou estar exatamente em cima dessa linha, eu posso ter um erro. Conforme eu tenho um erro, o que vai acontecer? Esse meu controlador, ele vai mudar um pouquinho a forma com que as juntas estão se movendo para eu compensar esse erro e deixar esse erro mais próximo de zero possível, para que eu realmente execute essa trajetória em linha reta conforme a gente gostaria de executar, né? Então eu tenho que tomar muito, mas muito cuidado, porque o que vai acontecer? Eu vou fazer um controle que a gente chama de controle em tempo real, né? Eu estou olhando a todo tempo, eu estou olhando o deslocamento que eu preciso fazer, estou comparando com o que eu deveria fazer. Essa comparação vai me dar para mim um erro, né? Falar, olha, eu devia estar aqui, eu estou aqui. Então, como que eu corrijo isso? Bom, eu corrijo movendo essa juntinha aqui um pouquinho para cá, outra juntinha um pouquinho para lá e tudo mais, e aí a gente faz a correção. Então, beleza, o controlador ele vai atuar em todas essas juntas para fazer justamente essa correção, né? E isso acontece em tempo real, né? Isso não é algo que acontece assim, falar, eu vou calcular como é que eu vou fazer essa ação, depois eu vou só executar. Isso acontece em tempo real, tá? Como que funciona essa questão do controle em malha fechada? E esse daqui é aquilo que eu estava comentando com vocês no começo da aula, que eu acho que isso daqui é a figura do curso que vocês têm que entender, porque isso aqui é incrível como muita coisa funciona dessa forma. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter algo que a gente chama de planta. Planta, obviamente, não é uma planta botânica, né? Uma planta é algo que é um sistema que a gente está estudando, e esse sistema a gente diz que ele é um sistema representável por uma função de transferência. Função de transferência vem lá daquela coisa de transformada de Laplace e tudo mais, que eu acho que vocês já viram. Mas de qualquer forma, como que eu caracterizo a planta? A minha planta, ela tem entradas e ela tem saídas, né? Então, entradas são coisas que vão provocar comportamentos na minha planta, e as saídas vão ser os resultados desse comportamento. Então, por exemplo, se eu pego um bloquinho que tem uma determinada massa, aplico uma força nele e ele vai ter uma aceleração por causa dessa força que eu apliquei, a minha entrada nesse sistema, meu bloquinho, ele pode ser visto como uma planta. A entrada vai ser a força que eu apliquei e a saída vai ser a aceleração. Ou a saída, inclusive ela pode ser definida arbitrariamente. A saída ela pode ser, por exemplo, a velocidade do bloquinho, não a aceleração. Ou ela pode ser o deslocamento do bloquinho, não a aceleração. Tanto faz, né? Quer dizer, tanto a velocidade quanto o deslocamento quanto a aceleração são resultados da força que eu apliquei no bloquinho. Então a força é a entrada e essas variáveis todas são as saídas do meu bloquinho, que é a minha planta. Então olha só, eu vou ter uma entrada que vai atuar aqui sobre a minha planta e eu vou ter uma saída, certo? Então eu vou aplicar lá no meu bloquinho uma força e eu vou ter uma saída. Eu gosto muito de um exemplo. Não sei se vocês já andaram em carro assim, eu acredito que já, mas tem alguns carros que tem mais antigos, tá? Não precisa ser nenhum Tesla. Carro que tem piloto automático, mas eu não estou falando piloto automático que mantém o carro na faixa, que faz frenagem automática. Eu estou pensando naquele controle automático mais simplesinho que tem, que pelo menos era um controle automático que tinha no carro do meu pai quando eu era menor, que funcionava assim. Você está numa estrada a uma velocidade X e você seta essa velocidade, né? Você diz para ele, fala, olha, mantenha-se nessa velocidade. E beleza, você tira o pé do acelerador. E o piloto automático, né, o que se chamava de piloto automático, o que ele fazia? Ele controlava a posição do acelerador, ou o sinal do acelerador,
para que você tivesse a mesma velocidade. Então, se você chegasse numa subida e a velocidade começasse a cair, ele acelerava. Se você chegasse numa descida e a velocidade começasse a aumentar, ele não freava sozinho, mas ele tirava, como se ele tirasse o pé do acelerador ali um pouco, né? Reduzia o nível de aceleração ali um pouco, para que você tivesse uma ação ali mínima do freio motor ali e conseguisse segurar a velocidade. Então, no caso desse carro que meu pai tinha, a entrada era a posição do pedal do acelerador e a saída era a velocidade do veículo, certo? Então vamos pensar nesse exemplo, que a entrada aqui vai ser a posição do pedal do acelerador e a saída vai ser a velocidade do veículo. Beleza, o que eu preciso fazer com essa saída? Essa saída é algo físico, né? Como que eu coloco algo físico dentro do meu sistema de controle? Eu preciso medir isso daí, certo? Então eu vou ter aqui um sinal físico. Esse sinal físico ele vai vir para algo que a gente chama de instrumentação. Vocês devem ter a matéria de instrumentação no curso de vocês. Eu não sou um grande conhecedor da grade do curso de vocês. Não parei para ver. Assim, é sempre aquele tipo de coisa que toda vez que eu estou dando aula para vocês, eu fico pensando, né? Falo, putz, eu precisava saber como é que é a grade desses caras, né? Mas aí, a hora que eu estou fazendo outras coisas, eu simplesmente esqueço disso. A hora que eu volto, eu falo, putz, preciso ver a grade desses caras. Nunca vejo. Mas, normalmente, todo curso de engenharia de controle de automação tem essa matéria de instrumentação. Então, eu acredito que vocês também tenham. Instrumentação, ela vai lidar com sensorização. Então, vocês vão lidar com sensores, né? E esses sensores, eles podem ser sensores que, por exemplo, eles não medem exatamente as coisas na hora que elas acontecem. Eles têm um atraso, certo? E esse atraso, ele pode ser incluído aqui naquilo que a gente chama de malha de controle, né? Você pode incluir as características do sensor aqui, um eventual ganho que o seu sensor tenha, um atraso que ele tenha, um comportamento de segunda ordem que ele possa ter, um comportamento de primeira ordem, você pode incluir tudo isso daí aqui. Então, eu vou ter o sinal físico, ele vai ser medido pelo sensor, porque imagina, no caso do seu veículo mesmo, não sei se vocês já repararam, mas aquilo que vocês veem no painel, a velocidade ou mesmo a rotação do motor, aquilo não é online, né? Aquilo não é 100% online. Quando você freia, imagina que você está indo a, sei lá, 60 km por hora e freia o seu veículo bruscamente, então a velocidade ela vai cair para zero, né? E como se você travar a roda, se você chegar a travar a roda, essa velocidade no velocímetro deveria cair a zero instantaneamente, porque a velocidade ela é medida com relação às rodas. Ela é medida na transmissão, na verdade, mas é com relação às rodas. E não é isso que você vê, né? Você vê, demora um tempo para aquele ponteiro cair. Ele não cai absolutamente rápido para zero, ele demora para cair. Da mesma forma como ele demora para subir. Só que como o veículo também demora para acelerar, a gente não percebe tanto esse atraso do ponteiro, mas que tem um atraso, tem. Né? É mais fácil de você notar esse atraso nos veículos que tem sensor de rotação do motor, né? Se você pegar o seu motor e der umas aceleradas assim com o pé, ele demora para subir, para baixar o ponteiro da rotação ali. Você percebe que o motor às vezes acelera e abaixa a aceleração e o ponteiro ainda está tentando procurar onde é que estava aquela aceleração ali, aquela rotação ali. Então ele funciona bem para mudanças lentas, né? Para mudanças rápidas não funciona tão bem. E depois vocês vão entender melhor, mas esse tipo de atraso ele pode influenciar muito na sua malha de controle, porque um eventual agente controlador que você tenha no seu sistema, ele não está vendo o que está acontecendo, ele não está olhando para fora da janela para ver se o carro está rápido mesmo ou não. A única informação que ele tem é do sensor, né? Se o sensor está dizendo que a velocidade é X, ele vai acreditar que é X. Se você não compensar por um eventual atraso, o seu controle ele pode se tornar inclusive um controle instável, né? E aí você pode, né, ter uma resposta esquisita. Por exemplo, o seu controle ele começa a acelerar e desacelerar o seu veículo numa determinada frequência lá, o negócio vai começar a dar pulo, vai ficar bem doido. Acontece, isso é instabilidade, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Mas voltando aqui, o sinal físico. Então medi esse sinal físico, agora eu vou ter um sinal que eu consigo trabalhar matematicamente ou digitalmente, como você queira.
E eu vou pegar esse sinal aqui, que é o sinal medido, e eu vou comparar esse sinal agora. Com o que eu vou comparar? Eu vou usar um comparador e eu vou comparar com uma referência, que é um set point. Então imagina lá que eu tô com o meu veículo na rodovia dos Bandeirantes, limite 120 km por hora. Então eu pego lá o meu piloto automático, digo para ele, falo, olha, eu quero que você controle a velocidade agora em 120 km por hora, beleza? Beleza, vai controlar. Aí o que vai acontecer? Eu tô aqui, meu veículo está a 110 km por hora. Então medi aqui, deu 110 km por hora, sinal medido 110. Referência, 120. O que o comparador vai fazer? Ele vai calcular a diferença. A diferença entre a referência e o que eu medi. Beleza. A minha referência é o que eu queria. É o sinal que eu queria, 120. Quanto que deu aqui? 110. Então, 120 menos 110 vai dar um erro aqui, de 10 km por hora. E esse erro aqui a gente chama de erro de controle. O nome desse sinal aqui é erro mesmo, tá? Então eu estou 10 km por hora abaixo do que eu deveria estar. Beleza? Beleza. Estou 10 km por hora abaixo do que eu deveria estar. O que eu vou fazer com esse erro de controle aqui? Eu vou entrar com esse erro de controle aqui num controlador, que é um dispositivo, que pode ser um dispositivo eletrônico. No passado era até um circuito, tinha alguns casos em que era um circuito analógico, né? Mas pode ser um dispositivo eletrônico, pode ser qualquer coisa assim. E esse controlador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse erro, ele vai ler esse erro de 10 km por hora para baixo e ele vai transformar isso daí em uma nova posição do sinal de acelerador. Do sinal da posição do acelerador. Essa nova posição a gente chama de esforço de controle, porque ela vai ser colocada exatamente na entrada da planta, né? Então o que vai acontecer? Então eu coloquei aqui, ó, tô 10 km por hora abaixo do que eu queria, que é abaixo do set point. O que eu vou fazer? Então eu vou aumentar a angulação do pedal de acelerador, eu vou aumentar o curso dele em 5 graus, por exemplo. Beleza, então vai afundar um pouquinho o pedal. Aí afundou um pouquinho o pedal, começou a acelerar o veículo aqui, agora o sinal medido deu 115 km por hora. Queremos 120, agora eu estou 5 km por hora abaixo. O que esse controlador vai fazer? Agora ele vai começar a tirar um pouco, desacelerar um pouco. Falar, olha, já estou acelerando, já está chegando em 115, então eu só estou 5 km por hora abaixo do que eu queria, então não preciso acelerar mais tanto. Ele vai calcular uma nova posição do pedal de aceleração aqui. Ele vai falar, olha, agora você vai para 3 graus só, 3 graus tá bom. Então beleza, foi lá para 3 graus, continuou acelerando o veículo, chegou aqui e mediu 120 km por hora. 120 km por hora. O erro deu 0. Se o erro deu 0, o que esse controlador vai fazer? Manter a posição do pedal do acelerador. Beleza, então vai manter a posição do pedal do acelerador. O que vai acontecer daqui para frente? O veículo vai chegar numa subida. Então começou a medir aqui para essa posição do pedal do acelerador. A velocidade agora deu 110. Eu queria 120, então está 10 abaixo. Então aumenta o curso do sinal do acelerador. E assim vai. Esse controle aqui ele vai acontecendo dessa forma. A grande sacada desse sistema aqui em malha fechada é o quê? É justamente você ajustar o controlador, né? Você calcular os parâmetros desse controlador aqui. Tem diversas técnicas para você calcular os parâmetros desse controlador e essas técnicas elas são técnicas matemáticas. Então elas buscam justamente que esse controlador aqui, quando ele for inserido nesse sistema, ele seja capaz de fazer com que quando o meu tempo tende para o infinito, esse erro de controle aqui tenda para zero. Ele quer minimizar o erro de controle. Muitas vezes você consegue zerar o erro de controle, algumas vezes você não consegue zerar o erro de controle. Você vai ter sempre um bias ali que a gente chama, né? Você vai ter uma polarização residual ali. Mas na maioria das vezes você consegue zerar o erro de controle. E lógico, se você tiver uma mudança repentina, aí seu erro de controle aumenta de novo. E aí o próprio controlador vai entrar e vai provocar no caso aqui, por exemplo, a desaceleração ou a aceleração do veículo e tudo mais. Tá? Então tudo que você for fazer um controle mais refinado funciona dessa forma, né? Você vai ter uma planta,
você vai medir a saída dessa planta, você vai comparar com o que você queria, você vai calcular um erro de controle. Calculado o erro de controle, você vai passar por um controlador que vai dizer para sua planta o que fazer para chegar naquilo que você queria. Tá? Esse aqui é um sistema básico que a gente chama de controle em malha fechada. Tá? A gente da automação, a gente vê demais isso daqui. Beleza. Quando a gente fala sobre supervisão. Então, quando falamos do controle no contexto de supervisão, estamos falando do monitoramento de parâmetros de funcionamento e execução de um sistema. Nesse caso, o controle se dá por meio de um sistema supervisório, que deve ser capaz de monitorar diversas variáveis de um processo e até mesmo realizar atuações ou intervenções caso um parâmetro saia de especificação ou haja um comando externo. Aqui funciona assim, quando a gente está falando no contexto de supervisão, isso é uma coisa que a gente faz muito também na nossa engenharia, você vai ler um sistema supervisório, por exemplo, de uma usina hidrelétrica, né? Então você vai ter um sistema lá que fica cuidando de todas as variáveis que são monitoradas. Então, por turbina, o que você vai ter? Você vai ter lá a pressão do líquido na admissão da turbina, pressão durante o processo, pressão de saída, velocidade do fluido, rotação da turbina, sensores de vibração, acelerômetros em alguns pontos específicos, em mancais e tudo mais. Você vai ter tensão gerada, corrente gerada, você vai ter um monte de grandezas ali que você está monitorando. E algumas dessas grandezas, elas podem ser grandezas que você monitora porque há grandes riscos ali. Então, se você começa a pegar, por exemplo, um padrão de vibração fora do habitual, pode significar que a sua máquina esteja danificada. Se você deixar ela funcionando dessa forma, esse dano pode aumentar a ponto de você causar um dano na barragem, por exemplo. Isso não pode acontecer. Ou um dano elétrico, por exemplo, você captou lá que você está com uma falha no gerador de energia e você tem que, altíssima tensão, altíssima corrente, você tem que atuar sobre essa máquina aí para que você corrija essa falha. Então, o que acontece? Você tem sistemas que a gente chama de sistemas supervisórios que permitem, na verdade, que eles fazem esse monitoramento, eles disparam alarmes e no caso de alguns alarmes específicos, eles fazem uma operação que a gente chama de trip. O que é o trip? O trip é desligar a máquina. Né? Então, se você chega numa condição onde há risco, o próprio sistema desliga a máquina por conta própria. Fala, olha, desligamos, paramos tudo aqui. Quando você puder verificar, verifique que tem coisa errada. Né? Ou, lógico, né? Você pode ter um sistema supervisório, mas você pode querer operar por conta. Né? Quer dizer, não deu nenhum erro, mas chegou na data da manutenção da turbina. Então, eu quero desligar essa turbina para fazer manutenção. E você consegue fazer através do sistema supervisório também. Então, isso também é um tipo de controle, né? Porque você está fazendo monitoramento e você está fazendo atuação sobre uma planta específica. Né? Aqui, no caso, é uma planta de geração de energia. Então, isso também é um tipo de controle. Tá? Tem outro tipo de controle aqui, que é o controle no nível de gerenciamento. Esse é um pouco mais tranquilo de entender, né? Então, o controle a nível de gerenciamento está ligado à área de gerenciamento de ativos. Isso aqui é extremamente importante, que se chama de Asset Management, né? Então, é gerenciamento a tradução é gerenciamento de ativos mesmo, né? Ativo é algo que vai gerar renda para você, por isso que é um ativo, né? E você pode querer ter um controle a nível de ativos nesse sentido. Quer dizer, eu tenho algumas máquinas lá que produzem um determinado produto, e eu quero alocar essas máquinas da melhor forma, para que eu gere a maior quantidade de renda possível. Eu posso ter terrenos, eu posso ter equipamentos, eu posso ter plantas, eu posso ter veículos, eu posso ter várias coisas que podem ser vistas como ativos. E eu quero fazer esse gerenciamento desses ativos. Apesar de parecer distante das outras formas de controle, em uma planta industrial ou em negócio em geral, o controle gerencial deve ser capaz de obter os metadados relacionados aos processos produtivos. Por isso, deve ser capaz de se comunicar com os sistemas de controle mais técnicos. O que é isso?
Quando eu estou fazendo gerenciamento de ativos, eu preciso saber, por exemplo, se eu tenho uma determinada infraestrutura, uma determinada máquina alocada, eu preciso ter a noção do quanto que aquilo está produzindo, para eu conseguir tomar uma decisão no sentido de, mantenho essa máquina aí porque ela está sendo o mais rentável possível aí nessa posição onde ela está, ou eu troco essa máquina de lugar, eu aloco ela em outro lugar onde ela vai ser mais útil e mais rentável para mim. Para eu saber disso, eu preciso saber o quanto que essa máquina está produzindo. E o quanto ela está produzindo são os metadados, quer dizer, são os dados sobre o processo, são os dados sobre a máquina. Eu posso querer saber, por exemplo, qual é a taxa de falha dessa máquina, quantas vezes ela falhou, quantas vezes ela precisou de manutenção, quantas vezes foram feitas manutenção nessa máquina, quantas peças ela produziu, se ela foi gargalo de algum tipo de produção ou se ela não foi gargalo, enfim, eu preciso saber dessas coisas todas, tá? E para eu saber disso daí, esses processos produtivos eles têm que ser capazes de se comunicar com sistemas de controle que a gente chama de mais técnicos, né? Então eu vou ter um sistema de controle lá que vai ser por exemplo, um CLP, né? O CLP ele tem contadores lá, né? Então eu consigo contar através do número de ciclos, número de operações, quantos produtos eu produzi com aquela máquina, por exemplo, naquele dia. Então eu posso colocar esse CLP para contar isso, e esse CLP ele vai alimentar um outro sistema que se chama de ERP, que é um software de como é que se chama? De gerenciamento de recursos, né? Então ele vai alimentar o ERP e aí você vai ter uma pessoa lá do gerenciamento que vai estar lendo o dado do ERP e vai estar sabendo o quanto que aquela planta produziu, o quanto que aquela máquina produziu, o quanto que ela deu de rentabilidade, quanto que ela deu de lucro, quanto que ela deu de prejuízo, enfim, né? Você depois tem relatórios gerenciais que vão te mostrar tudo isso. Então, no fim das contas, você pode ter, depois de várias camadas de comunicação, você pode ter um cara lá que é o CEO da empresa lendo um dado de um CLP que está lá no chão de fábrica. Lógico que ele não vai ir lá no chão de fábrica e ler o dado do CLP e falar, não, deixa eu entrar aqui no meu Code Sys aqui. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai entrar no ERP lá no escritório dele e tal, e o próprio sistema vai puxar todos esses dados aí automaticamente para ele, né, para que ele possa fazer essa análise gerencial. Então, você percebe que para os vários níveis de controle que a gente tem, você começa a precisar de uma comunicação entre os sistemas, né? Eu preciso que o meu CLP seja capaz de mandar dado para um outro servidor, que esse outro servidor mande esse dado para outro servidor, de uma forma que eu possa ter, por exemplo, uma planta aqui no Brasil e que eu tenha uma fábrica, uma matriz lá na Alemanha que está lendo esse dado direto da CLPzinha que está aqui no Brasil, gerando receita. Então eu preciso desse tipo de comunicação hoje. E graças a Deus, hoje isso é muito possível, né? Então, além disso, esse sistema de controle também é capaz de atuação sobre os demais sistemas, pois é responsável pelo escalamento, seleção e disponibilidade dos equipamentos da planta, né? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Eu preciso saber desses dados para que eu possa tomar decisões gerenciais, né? Por isso que aqui, ó, esse sistema é capaz de atuação sobre os demais, porque é responsável pelo escalamento. Escalamento aqui quer dizer que você vai escalar ou você vai designar, vamos dizer assim, aquela máquina para uma determinada operação. Seleção e disponibilidade dos equipamentos da planta. Em algumas plantas, você não precisa mudar o layout da planta para produzir outra coisa, você só precisa programar essa planta diferente, né? Então, é muito mais fácil de você produzir coisas diferentes e tomar decisões no nível gerencial dessa forma. Se você tem uma planta que é um pouco mais difícil, que aí você precisa mudar também como se chama? Gente, desculpa, deu uma travada aqui, já volta já. Mas que você precisa mudar o layout, aí é um pouco mais difícil. Mas você consegue também, você consegue dizer, através do seu sistema de ERP, qual que é o equipamento que vai estar escalado para determinada operação e qual não estará escalado. O controle gerencial, ele lida também com questões como desgaste, manutenção e reposição, né? Então, aquilo que eu falei para vocês,
Lá no nível gerencial, eu preciso saber a quantidade de manutenções que a máquina deu, o quanto de gasto que ela deu, o quanto de tempo, mas principalmente o quanto de tempo que ela ficou indisponível, o quanto de tempo que ela ficou disponível, porque eu posso fazer uma alocação estratégica da minha máquina. Né? Eu posso utilizar essa máquina para reduzir downtime em uma determinada linha, por exemplo. Downtime, para quem não se lembra do conceito, é o tempo em que uma máquina, um objeto, fica indisponível para a operação. Né? É tudo que a gente não quer, é downtime. Porque quando a gente vai lá para aquela área de manutenção, o downtime ele é o maior custo que tem, é o custo de não produção. Ele é um custo muito maior do que a manutenção da máquina. Né? É um custo de você não poder produzir com a máquina. Então, o downtime é tudo que a gente quer evitar porque é a maior maneira, ou a melhor maneira de você evitar não custo aí no caso, mas supressão de receita, que é a mesma coisa que custo no fim das contas. Aí a gente tem aqui, ó, sistemas de controle empresariais. Esses sistemas de controle empresariais, eles têm algumas camadas aqui de operação, que essas camadas elas não têm nada a ver com camadas de rede, que a gente vai ver em breve, mas eles são camadas importantes e que devem se comunicar também. Então aqui, ó, a gente até agora a gente estava nesse nível um aqui, ó, certo? Mexendo com a CLP lá. Então, nível de campo, né? Você vai ter equipamentos e processos de produção aqui, o processo de equipamento e processo de produção. Do nível 1 para os níveis 2 e 3 aqui, ó, nível 2 é controle, seria um sistema supervisório, por exemplo, e nível 3 é o nível do operador, né? Então o operador ele vai permitir com que aquela planta comece a executar alguma coisa, pare de executar. Então a gente estava fazendo programas para essa etapa aqui, mas os nossos programas lá de CLP eles vão conseguir ter uma abrangência até aqui em cima. Né? Então aqui ó, você vai ter controle de processos contínuos, controle de processos discretos, controle de processos esqueci o nome esqueci a tradução da palavra batch aqui. Batch é como se fosse uma produção em massa, assim, né? Então, controle de lotes, por exemplo, de produção, e controle de segurança, basicamente. Tudo isso daí nessas 3 primeiras camadas aqui. Depois você vai para uma camada superior, que é uma camada de supervisão aqui, ó. Então você tem sistemas de execução de manufatura e sistemas de execução de produção. Então você vai ter aqui agendamento de produção, controle de produção, como é que chama isso? Documentação da produção, essas coisas. E aí daqui para cima você vai ter o sistema de ERP que eu falei para vocês, né? Onde você vai ter lá a lógica do sistema ou as decisões estratégicas, vamos dizer assim, que são as decisões corporativas aqui, né? Se você olhar aqui, ó, eu tenho um paralelo aqui com todos os níveis aqui. Então, por exemplo, ó, no nível 1 aqui, ó, eu tenho sensorização, né? Eventos que eu posso sentir aqui com sensores. Eu tenho equipamentos que eu vou manipular, processos que eu posso manipular e eu tenho sensores de processo, né? Aí, ó, daqui para baixo eu vou ter redes de sensores para processos, certo? Daqui para cima, para o nível de controle do controlador e do operador, o que eu vou ter? Eu vou ter as coisas que servem para controlador e para operador. Então, para o controlador, controle on-off, né? Então liga, desliga, controle programado, controle regulatório, controle de fase e controle de segurança, né? Então, o que são esses controles? São basicamente aqueles controles do nível de automação, né? Disparar ações, ligar ou desligar plantas, fazer com que uma determinada parte do processo execute uma determinada etapa do meu processo e tudo mais. Depois aqui, ó, na parte do operador, já vai mais para aquele sistema supervisório, né? Então tem a visão do operador, controle do operador, controle de receita, gerenciamento de alarmes, gerenciamento de processos e engenharia de operação aqui. Tá?
Tá? Então é aquele sistema supervisório que eu consigo ligar uma determinada parte da planta, eu consigo operar, eu consigo parar, eu consigo fazer o trip de máquinas, tudo isso daí. Aqui no nível 4, eu já tenho uma parte um pouco mais estratégica, né? Então você vai ter aqui o agendamento detalhado das operações, análise de produção, execução e tracking, aqui é o acompanhamento da produção, controle supervisório. Eu vou ter aqui gerenciamento de ativos e instrumentos, sistema de informação de laboratórios, engenharia de controle aqui, controle no sentido de abrangente, e monitoramento de equipment health aqui é sobre manutenção, né? Monitoramento a tradução literal é saúde, mas não é bem saúde que a gente chama, é mais uma condição do equipamento, né? Monitoramento da condição do equipamento. E aí, só daqui para cima, ó, então aqui a gente tem processos, aqui a gente tem rede de planta e daqui para cima que a gente tem o nível empresarial, né? Então no nível empresarial você tem lá gerenciamento de estoque, definição da produção, recursos humanos, agendamento de alto nível, despacho de produção, transporte, distribuição, operações do nível empresarial e preenchimento de ordens aqui. Então, tudo isso, todas essas atividades, elas são importantes para a automação de um processo industrial. Só que as decisões aqui, elas são tomadas em níveis diferentes, né? Eu não posso ter o chefe, o CEO da empresa aqui em cima, pensando em como que ele vai implementar o graph set aqui embaixo. Não faz o mínimo sentido, né? Mas não é porque isso não faz o mínimo sentido que o graph set aqui embaixo seja menos necessário. Claro que ele é bastante necessário, né? Porque se ele mandar aqui em cima produzir alguma coisa e aqui embaixo o graph set não está pronto, né? O programa lá em ladder não está pronto para produzir, não vai produzir, né? Então cada etapa tem a sua importância, né? E elas ocorrem em níveis estratégicos diferentes aqui da sua empresa. A gente pode fazer o mesmo paralelo aqui, só que em vez das ações a gente pode fazer o paralelo com os equipamentos aqui, ó. Então, no nível 1 aqui, eu tenho sensores, transdutores, válvulas, atuadores, essas coisas. Nível 2, que é o nível de controle, CLP, né? Então a gente faz os controlinhos aqui para CLPs e tudo mais. Nível 3, que é o nível do operador. Essa CLP ela vai se comunicar com o computador, com uma estação de trabalho, uma workstation, alguma coisa assim. Beleza, depois esses computadores aqui eles vão se conectar lá no nível 4 com servidores de dados, essas coisas todas. E aí lá em cima, o que vai acontecer? Esses servidores de dados eles vão ser como se fosse um back-end para a interface empresarial, né? Então eles vão fazer o meio de campo, eles vão armazenar os dados todos de tudo que está aqui embaixo para que a pessoa lá do nível empresarial possa, no nível corporativo, possa tomar as decisões necessárias e a ação ela vai se cascadeando aqui para os níveis de baixo até chegar na produção de fato. Para isso tudo acontecer, obviamente, a gente precisa de redes de comunicação, né? Então, o que são as redes de comunicação? Para realizar a comunicação entre todos os equipamentos que estão presentes no layout da automação, é necessário que haja redes de comunicação, né? Sem redes seria impossível a gente fazer essa comunicação. E aqui já é algo bastante interessante. As redes de comunicação, elas surgiram da necessidade mais básica de se economizar cabos. Então pensa assim, ó. Eu sou uma pessoa que viveu a infância e a adolescência nos anos 90, tá certo? Então nos anos 90 as coisas eram mais difíceis. Então vamos imaginar que os anos 90 foram os anos onde a gente começou a ter joguinhos do computador, um negócio muito legal, né? E a gente se divertia muito. Então vamos dizer assim, eu tinha um computador na minha casa, eu jogava um joguinho no meu computador. Ok, tudo beleza. Aí
Vamos dizer que no Natal, meu primo veio passar o Natal na minha casa e trouxe o computador dele. E eu queria jogar esse joguinho com meu primo, é, de maneira que eu jogasse no meu computador e ele jogasse no dele. Vamos dizer que a gente estava jogando um Counter-Strike, por exemplo. Que veio depois dos anos 90 aí, veio 2000 baixo, mas vamos lá. Então, Counter-Strike. Quero jogar Counter-Strike com meu primo. Então a gente vai pegar um cabo, um RJ45, e a gente vai conectar um computador no outro. Então, para conectar um computador no outro, eu preciso de um cabo. Beleza, conectamos, funcionou, foi muito legal. Fizemos uma rede ad hoc, jogamos até quebrar os teclados. E a gente tem um segundo primo. E esse segundo primo descobriu que a gente fez esse esquema e achou legal. Ele falou: quero participar também, vou levar meu computador aí. Beleza. Esse segundo primo chega com o computador e ele precisa se comunicar com a gente. Então, o que acontece? Bom, nós somos crianças, adolescentes, não temos muito conhecimento de informática, mas sabemos que os computadores precisam se comunicar entre si. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar 3 cabos, né? Um do meu computador no primo A, outro do meu computador no primo B e o outro entre o primo A e o primo B. Então, para 2 computadores era um cabo, para 3 computadores são 3 cabos. Aí vamos dizer que o meu vizinho descobriu esse esquema e achou muito legal também. E ele quer também jogar com a gente. Então ele vai trazer o computador dele também. Só que para todo mundo se comunicar com ele, precisa de mais 4 cabos, né? Então, mais 3 cabos na verdade. Porque eu preciso me comunicar com ele, o primo A se comunica com ele e o primo B também se comunica com ele. Então são para 4 pessoas, já são 6 cabos. 2 pessoas, um cabo, 4 pessoas, 3 cabos. Aliás, 2 pessoas, um cabo, 3 pessoas, 3 cabos, 4 pessoas, 6 cabos e assim por diante. E quanto mais pessoas você colocar, o número de cabos vai aumentar exponencialmente, né? Não vai ser algo tão prático assim. Por isso, inventou-se algo que se chama rede de comunicação, né? A rede de comunicação, ela vem justamente da necessidade de você economizar cabos, né? Por que existe uma rede de comunicação? Que imagina a loucura. Nós estamos aqui, estou dando aula para vocês, então somos aqui conectados na reunião, vamos ver, apesar da má qualidade da rede, somos 22 pessoas conectadas nessa reunião. Então, 22 pessoas conectadas nessa reunião. Do meu computador, eu precisaria que saíssem 22 cabos, né? Se fosse desse jeito, se não tivesse uma rede, 22 cabos. Cada cabo saindo do meu computador e chegando em um computador de vocês. Você imagina ter um computador com 22 saídas de rede. Já esse é um negócio bem maluco, né? E como que eu ia controlar essa comunicação toda, né? Não sei. Então é algo que não funciona bem. Por isso, a gente criou uma rede de comunicação. A rede de comunicação ela funciona assim. É como se a gente tivesse um cabo só. Não é bem um cabo só, mas só para vocês entenderem. Como se a gente tivesse um cabo em comum que liga todo mundo. Certo? E nesse cabo em comum, todo mundo vai mandar mensagens. Só que essas mensagens, elas vão ter um código, né? E esse código, ele vai ter, em uma parte desse código, a gente vai ter um código específico que especifica quem é o destinatário da mensagem. Então, para quem que aquela mensagem está sendo enviada, né? Eu mandei a mensagem aqui para o Matheus, por exemplo. Aqui não especifiquei bem, porque tem Matheus pra caramba nessa sala, mas vamos dizer que eu mandei a mensagem para o Matheus. Beleza. Então, quando eu mando essa mensagem, o que acontece? Essa mensagem ela vai passar pelo computador de todo mundo, porque todo mundo está conectado nesse cabo em comum. Só que só o computador do Matheus vai ler essa mensagem, porque essa mensagem era para o computador do Matheus. Então, você com muito menos cabos, você consegue fazer a mesma comunicação. Não precisa ter um cabo que vai direto do meu computador no computador do Matheus. Eu posso fazer essa comunicação através de um cabo comum, onde tem muita gente conectada. E o interessante é que, olha só,
isso funciona e funciona bem porque a gente sabe que o sinal que está saindo aqui do meu computador, da minha transmissão, ele está chegando aí no computador de vocês, certo? Então, deixa eu só abrir um negócio aqui. Beleza. Então, o que está acontecendo? Essa informação está sendo codificada pelo Teams aí que a gente está usando de uma determinada forma que o sinal sai do meu computador, ele vai passar por um monte de lugares, ele vai passar pelo meu roteador, ele vai passar por um servidor DNS, ele vai passar por um servidor central, né? Ele vai distribuir esse sinal aí para caramba para outros servidores todos e para outros, eventualmente para outras pessoas, para outros computadores, para outros nós, para outros roteadores, para outros celulares, não sei o que. E só os computadores de vocês, ou só os celulares que vocês estão usando, não sei aí, para conectar nessa live, que vão ler esse sinal e que vão ouvir o que eu estou falando e ver o que eu estou transmitindo, né? A menos que tenha alguém do meu prédio aqui conectado na minha live, que eu acho que não tem, ninguém do meu prédio, apesar de todos estarem na mesma rede que eu estou aqui, ninguém do meu prédio está vendo esse sinal que eu estou transmitindo, porque na configuração da rede, esse sinal não é endereçado para eles. Então, eles não vão ler esse dado, né? E aí que a coisa fica muito interessante, porque você consegue basicamente economizar cabos aí e fazer comunicação com todo mundo. Você imagina se toda vez que eu precisasse me comunicar com alguém, eu precisasse estabelecer comunicação através de um cabo com a pessoa. Tá lascado, né? Não ia ter cabo que vencesse nesse mundo aqui para a gente se comunicar como a gente se comunica. Então aqui, ó, conexão P2P entre dois dispositivos, ela precisaria de um cabo, né? Se eu quiser ligar só dois dispositivos, um cabo resolve. Conexão P2P entre três dispositivos, que é a história dos primos lá, 3 cabos. Conexão P2P entre 4 dispositivos, 6 cabos. Entre 10 dispositivos, 45 cabos. Repara como esse número vai aumentando. Entre 100 dispositivos, 4.950 cabos. Você imagine 100 pessoas, 4.950, quase 5.000 cabos para conectar 100 pessoas. Não faz o mínimo sentido. Conexão P2P entre N dispositivos. A gente vai ter um número que é N que multiplica N menos 1 dividido por 2. Né? Então, esse número aqui ele vai crescer no mínimo com o quadrado desse número aqui, né? A metade do quadrado desse número aqui. Então, é algo exponencial, é algo realmente inviável. E aí aqui, ó, o problema se agrava quando pensamos na quantidade de conexões, mesmo que sem fio, e na distância que podemos manter uma conexão ativa, né? Temos limitações físicas aqui. Então, se eu não tivesse uma conexão de rede decente, que conseguisse fazer essa interface, porque repara que se você parar para pensar, a conexão aqui ela se dá em vários meios físicos, né? Então, o meu computador aqui em casa, ele não está ligado direto no roteador, ele está ligado no Wi-Fi, né? Então, esse sinal, primeiro ele está indo através de ondas eletromagnéticas para o meu roteador, depois do meu roteador ele está indo para um backbone central aqui do meu prédio, depois ele está indo desse servidor que tem no meu prédio para um servidor local em algum lugar aí da cidade, e depois esse servidor local está fazendo a distribuição desse sinal para outros servidores até chegar em vocês. Então, provavelmente o caminho aí é fibra ótica, alguma coisa assim, é um caminho físico. Depois, quando chega na casa de vocês, provavelmente vira Wi-Fi de novo, né? A menos que tenha algumas pessoas aí que tenham conexão direta com cabo RJ45 aí, você não vai ser conexão Wi-Fi, né? E imagina se eu não tivesse essa comunicação de rede, se eu tivesse que ter um cabo que vai direto, não ia dar, né? Não ia nunca conseguir falar com uma pessoa da Europa, por exemplo, né? Seria impossível. Além disso, o problema da quantidade de cabos e seu respectivo peso pode se tornar crítico em aplicações como automotivo ou aeronáutica. Isso aqui é muito importante, pessoal. Praticamente todos os veículos produzidos hoje, eles já possuem comunicação de rede dentro do veículo. O veículo, se o veículo de vocês for acima do ano de 2010, ele tem uma porta na parte de baixo do painel ali, meio para baixo do volante ali. Se vocês abaixarem perto do carpete, vocês vão achar que se chama OBD2.
uma portinha retangular assim que tem uns pininhos. E essa porta é uma porta de comunicação com a rede do seu veículo. Então, o seu veículo tem sensores, tem um módulo eletrônico, e tudo isso daí se comunica através de rede. Para o caso de veículos, a gente tem uma rede que se chama rede CAN, né? E essa rede CAN, ela serve justamente para você, primeiro, conseguir fazer a comunicação entre todos os dispositivos do seu veículo lá com a central sem precisar gastar tanto cabo assim, né? Outra coisa importante, porque você imagina, eu tenho uma central, aí eu tenho um sensor, sei lá, eu tenho a sonda lambda, aí eu vou precisar de um cabo que vai até a sonda lambda e volta para minha central. Aí eu tenho, sei lá, sensor de temperatura do motor. Aí eu preciso de um cabo que vai até esse sensor e volta. Aí eu tenho sensor de tensão na bateria. Eu preciso de um cabo que vai até esse cara e volta. Aí eu tenho sensor de velocidade. Aí eu preciso de um cabo que vai até esse cara e volta. Se eu fosse usar tudo isso daí de cabo, meu Deus do céu, não ia ter como fazer essa comunicação. Ia ser um negócio impossível, o veículo ia pesar 6 toneladas só de cabo, né? Então, por isso que precisa de rede. No caso de avião, isso é ainda mais sensível, porque na indústria aeronáutica, o peso numa aeronave, ele é capaz de gerar um custo absurdo. 1 quilo a mais que você carregue para um avião durante um ano inteiro, isso gera um custo de milhões de dólares. Porque um avião, basicamente, ele tem que estar trabalhando 24 horas por dia, né? Se você tem um cabo que você precisa transportar essas 24 horas por dia, você vai gastar combustível para levar esse cabo para cima e para baixo, senão o avião não funciona. E no caso dos aviões, você tem muito sensor, você tem muitos sensores nos motores, você tem muitos sensores na fuselagem, nas asas, nos flaps, sensor de pressão, sensor de altitude, tubo de pitot, velocidade relativa com ar, não sei o que, GPS, tem muito sensor. Se fosse ter cabo para tudo isso daí, para toda essa comunicação, o avião também ia ter um peso assim que não dá para imaginar de tão grande. Então, de novo, você precisa, nesse tipo de aplicação, é muito crítico que você consiga reduzir o peso da melhor maneira possível, e a gente faz isso com redes. Então, por isso, há diversos sistemas e protocolos de redes que transpõem essas dificuldades, e estudaremos esses sistemas a seguir. A comunicação ela pode ocorrer em diversos níveis, desde a comunicação entre aplicações e controladores próximos, até a comunicação com sistemas a milhares de quilômetros. A gente vai iniciar os nossos estudos com sistemas de controle distribuídos, nos quais deve haver comunicação direta entre sensores, atuadores e controladores, como CLPs. Então você vai ter lá o sistema de controle, que ele vai ser uma CLPzinha. Essa CLPzinha ela vai ter um ou alguns processos rodando, e ela vai se comunicar direto com sensores. Então você não precisa de uma tecnologia muito grande ali, né? Você vai ter o sensor, esse sensor vai estar conectado direto numa entrada da sua CLP. Aí você não tem conexão de rede, né? Porque o sensor ele está conectado direto naquela entrada. Não tem rede, ele não se comunica com mais nada. Mas você pode ter também protocolos de rede, aí muda um pouco, né? Esses sensores aí eles vão se comunicar através de redes. Então vamos lá. Apesar de parecerem arcaicos, os sistemas de comunicação analógicos foram muito usados até a década de 90, e ainda há algumas aplicações que usam esse conceito por ser extremamente barato. O problema com os sistemas de comunicação analógicos é a velocidade da resposta e a dificuldade de transmissão de alguns tipos de sinais. Então o que acontece? Aquilo que eu estava falando para vocês, CLP, sinalzinho analógico, eu vou ter um sensor lá, um sensor de fim de curso, encostei no sensor, deu 5 volts, vou mandar esses 5 volts para minha CLP, olha que bonitinho, beleza. Só que, problema, eu tenho uma aplicação de alta periculosidade, e essa aplicação ela está a 1 km do meu CLP. E aí eu preciso que alguém me responda como que eu transmito um sinal de 5 volts a 1 km de distância para entrar na minha CLP, sem que eu tenha perda de tensão nesse caminho. Quer dizer, é bem difícil, né? Então você precisa de outros tipos de comunicação, né? Outras tecnologias de comunicação para que você consiga transmitir esse sinal.
Então aqui, ó, sinais pneumáticos. Os sinais pneumáticos enviados para as linhas de pilotagem de válvulas pneumáticas pilotadas são sinais analógicos na forma de pressão de ar. O Gustavo está perguntando se dá para fazer. Dá para fazer sim, mas você precisa de várias coisas aí no meio do caminho, tá? Se você quiser mandar esses 5 volts a 1 km de distância, depende da natureza do sinal, né? Se for analógico é um pouco mais difícil, né? Talvez você vai precisar de alguns amplificadores operacionais aí no meio do caminho e isso daí vai introduzir ruído. Se você for fazer de maneira digital, é um pouco mais fácil, mas você vai precisar de repetidores no caminho, aí, vários repetidores, não dá para fazer direto assim, porque o sinal não chega, né? 5 volts é muito pouca tensão, mas em tese dá, tá? Voltando aqui para os sinais pneumáticos, a gente tem sinais que são pneumáticos mesmo, né? A linha de pilotagem lá, então vou mandar uma pressão na minha válvula pilotada, ela vai deslocar, vai mexer de posição ali, e vai fazer com que o sistema funcione. Beleza. Esses sinais aqui, ó, eles fazem a atuação das válvulas e permitem o controle sequencial de processo. Esse tipo de sinal é muito lento, isso é verdade, um sinal de pressão de ar, né? Nem se compara com o sinal elétrico, e não se pode transmitir esses sinais desse tipo a longa distância. Então imagine um sinal de pressão que eu quero mandar muito longe, não dá. Você tem perda de carga na tubulação, você tem tudo, simplesmente não dá. Por isso esse tipo de comunicação deu lugar a sinais elétricos analógicos de atuação. Esses sinais elétricos analógicos são gerados geralmente pela atuação de diversos tipos de chaves e relés, que é aquela parte de eletropneumática que a gente estava vendo antes de CLP, né? Não há ainda um sistema central que distribui esses sinais quando se fala de atuação elétrica analógica. Então esse aqui é um tipo de atuação, é um tipo de automação bem simplesinho, né? Que você faz só com relé lá, faz uma lógicazinha de relé, então o sistema atua meio que sozinho, mas você não tem um controlador principal, você não tem um CLP lá mandando ele para cá, ele para lá, atuar, muda estado, faz não sei o que, faz transição. Não tem. São só os relézinhos mesmo. Dá para fazer sistemas desse tipo, só que é muito insalubre. Assim, com a facilidade que a gente tem de mexer com CLP hoje, vai para CLP direto. Depois a gente tem sinais elétricos analógicos, né? Então, sinais elétricos analógicos. A transmissão de sinais elétricos analógicos não se limitou a sinais de acionamento, chaves abertas ou chaves fechadas. Fazia-se também a transmissão de informações, como níveis lidos por sensores, através de corrente elétrica variável. A forma que ganhou maior projeção foram os sinais de 4 a 20 mA. Essa tecnologia é muito importante, pessoal. Um sinal de 4 a 20 mA, ele é um sinal proporcional à leitura dentro da faixa de leitura do sensor. Por isso, o nível 4 mA sempre representa o menor valor possível lido pelo sensor e o nível de 20 mA o valor máximo. O que é legal sobre essa questão do 4 a 20 mA? É que você está enviando um sinal que é um sinal de corrente, não é um sinal de tensão. Qual que é a diferença? A diferença é que a tensão, o sinal de tensão, ele gera um sinal de corrente e essa corrente ela vai se degradando com o tempo conforme você vai tendo resistências intermediárias ali. Quando você gera um sinal de corrente diretamente, é o contrário, né? Como você quer fornecer corrente, então o seu sistema vai ter que calcular uma tensão para gerar essa corrente, né? E essa tensão ela pode ser baixa ou pode ser alta, depende da resistência que você tem na linha que você está enviando o sinal. Mas a questão é que a corrente, ela se conserva, você não perde corrente, a menos que você tenha, sei lá, um curto-circuito, alguma coisa assim, você não perde a corrente. Então, o sinal de corrente, ele é um sinal que ele consegue ser transmitido por uma distância longuíssima. Você consegue mandar um sinal de 4 a 20 mA longe, mais longe, assim, que 5 km, tranquilamente, tá? E esse sensor, ele usa esses níveis 4 a 20 mA, por que não usa 0 a 20 mA? Porque você tem uma faixa ali abaixo de 4 mA onde você pode ter ruído, né? Você pode ter, por exemplo, um campo magnético induzindo corrente num cabo, qualquer coisa assim. Você pode ter várias coisas acontecendo ali, você pode ter ruído, né? Mas acima de 4 mA, essa questão do ruído fica um pouco mais bem controlada, se você principalmente tiver um bom aterramento. Então, 4 mA é um valor mínimo, né? É proporcional ao zero.
e 20 mA é proporcional ao máximo que o seu sensor pode ler. Então, o receptor do sinal ele deveria saber sobre as informações de calibração do sensor para poder interpretar o sinal. Lógico, né? Se eu tenho um sensor de tensão lá, que vai medir para mim de 0 a 200 volts e eu vou transformar isso daí num sinal de 4 a 20 mA, né? Quem está lendo esse 4 a 20 mA tem que saber converter de volta para 0 a 200 volts para saber realmente qual que foi a tensão lida, né? Então, isso era a desvantagem, né? Quem recebe tem que saber a calibração, tem que saber de onde vem o sinal e tem que saber a calibração. Então, aqui, uma excelente vantagem do sinal de 420 mA é que ele, por ser um sinal de corrente, pode ser enviado a longas distâncias com pouca necessidade de amplificação. Então, beleza. Sinais analógicos são sempre contaminados com ruído. Isso aqui é outra grande verdade, né? Não sei se vocês chegaram a pegar a época da TV analógica. Eu acredito que vocês ainda pegaram TV analógica. Eu assisti com certeza. Era a famosa TV chuvisca, né, que o negócio chuviscava, que era uma coisa. E acontecia aquilo porque o sinal é analógico, né? O sinal analógico ele pode ser contaminado com ruído. O sinal digital ele é mais difícil de ser contaminado com ruído. Normalmente você consegue corromper um sinal digital, mas você não consegue contaminar ele com ruído, né? Porque tem mecanismos de verificação. O sinal digital é diferente, a gente vai ver depois. Sobre sinais digitais aqui, ó. Sinais digitais são sinais elétricos codificados na forma de bits que carregam informações e instruções ao receptor da mensagem. Os sinais podem ser transmitidos de forma paralela ou serial, porém, com as altas velocidades de clock e grandes quantidades de dados a serem transmitidos, a comunicação serial se torna muito mais atraente. Mensagens codificadas em bits possuem a vantagem de conter em si mesmas o tamanho da mensagem e alguns mecanismos de verificação de informação. Dessa forma, evita-se ruídos de comunicação muito presentes em sinais analógicos. Então, você tem uma questãozinha lá em sinais digitais, principalmente esses que a gente vai mandar por meio de rede, assim, que se chama checksum. Então, esse checksum são alguns bits que você coloca lá na sua mensagem e que são uma forma de você verificar se aquele sinal que você enviou está íntegro, né? Ou se ele não estiver íntegro, aonde está o erro que está contido naquele sinal. Tem alguns tipos de checksum que se você souber, se você garantir que você tem apenas um erro na mensagem, você consegue saber onde que está o erro e você consegue corrigir o erro. E é um negócio maluco, assim, de tipo uma mensagem com 256 bits, você precisa de 16 para saber aonde que está o erro. É um negócio maluco, mas funciona muito bem, né? Então, eu vou ver se eu consigo montar uma aula de checksum para vocês, porque essa aula é muito bacana, esse esquema de checksum é muito bacana. E para vocês terem uma ideia de como isso funciona, porque é realmente incrível e muito engenhoso a forma com que isso funciona. Vamos parar por aqui, pessoal. Já são 10h30, já falei bastante. Essa aula foi uma aula introdutória da parte de automação, né? Então a gente vai ver protocolos de rede, protocolos de comunicação. Aquilo que eu falei para vocês, infelizmente não dá para a gente fazer muito experimento com esse tipo de coisa, né? Porque eu precisaria implementar, e mesmo que eu implementasse rede aqui, a gente precisaria... provavelmente não veria o que acontece, porque tudo que acontece na rede acontece por trás, né? A gente normalmente a gente só tem acesso à camada final, que é a camada 7 das redes, né? Então ficaria difícil, mas pelo menos vocês vão sair desse curso entendendo como que funciona um protocolo de redes, que tipos de protocolos são os mais comuns, como que funciona um protocolo TCP/IP, que é um protocolo de internet que você pode usar em IoT, e essas coisas todas. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.